Olá, meus amigos. Vou fazer esse vídeo aqui comentando sobre o vídeo do tio Lu. Tio Lu que usou uma situação de uma senhora que era contra o isolamento e perdeu seu esposo para a doença. Uma coisa bastante lamentável. Só que alguns fatos eles têm que ser esclarecidos para que o debate não seja muito enviesado. O que aconteceu? Essa senhora, ela se arrepende por ter falado contra o isolamento e seu marido ter padecido sobre a doença. Só que ela descrevendo a história, ela conta que esse marido, ele era policial há mais de 30 anos, então ele era dos serviços da linha de frente, né? Segurança, ela é parte dos serviços essenciais. Ou seja, ele estava exposto ao vírus independentemente se sua esposa tivesse ficado em casa, como agora ela defende, ou não. Mas claro que pelo remorso, hoje ela pensa dessa forma, porque ela pode, como muitas pessoas, terem, de certa forma, não ter muito acreditado na doença. Mas a gente pode dizer que não. Por que, que isso pode ter acontecido? Deve ser porque onde é o epicentro da doença, que no caso foi a região de Wuhan, na China, as autoridades locais e da China demorou semanas, o senhor Lutero, para informar sobre a real questão da doença. E eu concordo com o senhor quando o senhor fala que era para ter impedido o carnaval. Assim como o próprio presidente Bolsonaro, que o senhor criticou nesse vídeo, também defendia a não realização do carnaval. Eu até acredito que o número de casos seria muito menor se o carnaval não fosse realizado. Porém, a gente tem que agora falar de certas coisas. No caso da senhora, é muito natural que agora ela se sinta culpada. E ela ter achado uma coisa e agora ver que a coisa não é bem assim. No entanto, não mudaria a realidade dela, infelizmente, porque seu marido foi exposto ao vírus, independentemente da situação ou não. Ele precisava estar na linha de frente, era uma obrigação dele, era um dever dele. Tá? Sobre a questão da doença, a gente pode até entender que não é uma simples gripezinha. Acontece que, pelo menos no meu caso, eu não queria e não quero acreditar em pessoas que já colocam informações errôneas, não checam as coisas como elas são e acreditam em embusteiros da internet. Ou seja, que como já começaram a fazer um carnaval e começaram a fazer ligações conspiracionistas, como o próprio senhor fez, como o senhor Esdras Prado, o senhor Mano Tóquio, entre outros, fizeram em relação à própria doença. Antes mesmo das pessoas terem evidência do real motivo da doença. E os senhores ainda continuam com esse tipo de narrativa que a doença é uma peste bubônica, que o diabo na terra, o inferno na terra, que todo mundo vai morrer, todo mundo vai morrer, todo mundo vai morrer. O senhor continua ainda nessa pegada. E existe até um estudo da BBC. Olha a BBC que é de esquerda. A BBC é um veículo de esquerda. E eu li uma matéria desse estudo. E eu achei até bastante imparcial, não é isentão. É até imparcial no sentido que ela não queria defender uma ideia, ele apenas colocou dados. E eu entendi nesse estudo que a doença ela tem a sua letalidade, mas não é este inferno, não é essa desgraça como pode estar acontecendo em outros países. Porque os senhores, como o senhor Tio Lute, senhor Mano Tóquio Prado, defendem que é uma doença maligna e já fica fazendo ligação se é isso, se é assado, e os senhores não têm compromisso com a verdade. Então, neste fato, nesta situação, eu acredito que o senhor Lutero esteja bastante equivocado no ponto do lockdown, no ponto que o governo tem que prover. Eu acredito que as pessoas não podem ficar desassistidas. Inclusive, é por isso
porque as pessoas querem a retomada das atividades econômicas, claro, com todas as medidas de segurança. Tio Lu, eu estou no estado de Rondônia. Já tem mais de 1.500 casos. É muito? É muito. Para um estado de menos de 2 milhões de habitantes, é muito. Ok. Temos, infelizmente, 50 óbitos. Porém, nós não poderíamos ficar apenas com o comércio essencial fechando. Nós sabemos da gravidade. Existem regras a serem cumpridas nesse sentido. O que buscamos é uma equação. Agora, achar que todos devem ficar em casa com o Estado provendo é uma ilusão e é uma conta que vai chegar para mim e para você também. Eu não sei se o senhor no futuro irá embora do Brasil, como os outros youtubers que eu aqui citei, como o próprio Mano Tóquio que mora na Áustria, o senhor Sandro Rocha que mora nos Estados Unidos, que eu comentei ontem, né? Mas nem todos têm essa condição. E mesmo nos países que houve essa assistência, haverá essa quebra na economia. Isso é inevitável. Então, o que é a nossa preocupação e a preocupação do presidente Bolsonaro, sem tirar a sensibilização, sem tirar a dor, o pesar que a gente tem pelas pessoas que perderam seus entes queridos, não é esse aqui o X da questão, que as atividades têm que continuar com as devidas precauções. Aqui você só entra no comércio de máscara. Não existe uma lei obrigando as pessoas a usarem máscara, mas as pessoas estão usando máscaras na rua mesmo assim. Existe um funcionário que passa álcool em gel. Agora, é muito melhor assim que essa pessoa ela se adapte, esse trabalhador, esse empresário se adapte, do que fechar as portas e as contas forem chegando. O senhor defende que o Estado tem que prover, só que o senhor mesmo se esquece que a gente vive no Brasil. O Brasil não tem, o governo brasileiro não tem nem condição de arcar com o auxílio emergencial. Infelizmente, tio, infelizmente a realidade bate a porta. E neste caso, muitas pessoas pediram sem necessidade. A própria oposição cobrava que deveria ter uma celeridade, sabendo que haveria brechas para a corrupção, que pessoas iriam receber sem precisar e as pessoas que precisam não iriam receber. E numa situação de incerteza, a quebra da economia vai tirando o emprego das pessoas e consequentemente vai tirar a dignidade delas, as fazendo ficar expostas além ao vírus, porque elas não vão poder se alimentar corretamente, não vão poder pagar as suas contas. O senhor e a senhora falam dessa questão das reservas. Nem todos os brasileiros têm essa questão de reserva. A gente já veio de um país de 13 milhões de desempregados que a população não aprendeu nem a poupar, pois precisava-se vender o almoço para pagar a janta. Então, o senhor, claro que admite essa sensibilidade, mas o senhor até usa um tom de voz que eu acho de maneira bastante manipuladora, porque o senhor usou um tom de voz que é a característica de uma pessoa que quer induzir alguém a algo. A sua linguagem corporal mostrou isso. Você falou de uma maneira mais calma, mais com ar de sensibilidade, e você usou esse tom de voz de maneira estratégica. Então o senhor poderia falar de uma maneira mais clara sem precisar apelar para esse tipo de subterfúgio, porque mostra que o senhor não está aberto para um diálogo coerente, um diálogo honesto. Falar assim, ai gente, ó, você está vendo, vamos ficar em casa, vamos ficar em casa, o Estado tem que prover tudo, gente. E aí você fala bem assim, que agora não é o momento de julgar e caçoar dessa mulher, do senhor acusá-lo, porque o senhor não quer, com muito pesar que o senhor tem razão. Na verdade, o senhor está fazendo uma manipulação. Eu acredito que o senhor é uma pessoa muito manipuladora. Até porque quando você fala isso, você já está manipulando. Você já está induzindo ao seu público a dizer que você tem razão. Você não está falando, acredita em mim, ela se ferrou, não me ouviu, agora se ferrou. O senhor você disse o contrário, mas falando isso. O senhor induz
Não é que o Senhor falou dessa forma, mas o Senhor faz o seu público acreditar nesse tipo de coisa. Tá? Então o Senhor usou um tom manipulador. E eu acho que uma pessoa não deveria agir dessa forma. Você não está dando a sua opinião, porque o nome do seu canal é apenas minha opinião. Só que a sua opinião digamos assim, a sua opinião, mas você quer a opinião do outro seja igual à sua. E isso eu não acho uma coisa positiva. Então o Senhor aproveitou de uma maneira, eu acho sórdida, eu acho uma maneira muito vil. O Senhor usou de simbologias para defender o seu discurso, né? Você usou uma situação trágica, explorando uma dor de uma senhora que está culpada, que é muito natural que isso aconteça, mas independentemente se ela tivesse ficado em casa ou da opinião dela, ela iria passar por essa dor, infelizmente, porque o marido dela que não ficou em casa. Ela mesma fala. E o Senhor fala que o número de casos está dobrando em menos quantidade de dias. Neste estudo da BBC é o contrário. Agora se demora-se mais para dobrar o valor da curva. Isso é matemática básica. Então, uma hora a curva ela vai existir, essa curva vai achatar. O que o senhor fala de achatamento de curva, de acabar com a curva, na verdade a curva vai existir, porque é o ciclo natural do vírus. O senhor fala não, que a gente tem que ver a opinião dos sem achismo, mas o senhor já usa um achismo. Isso é um fato. Então, por exemplo, o senhor, quem você se baseia nesse estudo para defender a sua ideia? Eu, por exemplo, eu estou falando isso baseado nessa matéria da BBC esquerda, da BBC de esquerda, e do próprio Osmar Terra, que é médico, infectologista, ele entende. Então, inevitavelmente, pelas questões que a realidade de hoje não é a realidade de 100 anos atrás, o vírus vai se espalhar porque vivemos um mundo globalizado, em Lutero. O mundo hoje é globalizado, inevitavelmente isso já vai acontecer. Muitas pessoas vão ter o vírus, eu posso ter o vírus, o senhor pode, mesmo ficando em casa. Ou o senhor não precisa sair da sua casa mesmo com sua máscara para comprar mantimentos para sua casa, ou a sua esposa, ou alguém da sua família. Ou você acha que o entregador de iFood é um robô? Infelizmente, as pessoas vão ser expostas, dizem que a máscara não adianta nada. Para que precisa essa exigência? O senhor tem uma horta na tua casa? Você planta tomate, planta batata na sua casa? Não. Você mora em São Paulo, pelo que eu acho que o senhor mora em São Paulo, ou na Bahia, não sei. O senhor parece que era da Bahia e mora em São Paulo. Você vai plantar na tua casa? Não deve ter nem ter espaço. Aqui até que tem espaço. Então cala a boca, cara. Desculpa, você falou merda. O Estado tem que prover. Do Brasil, do mensalão, se nos países que não houveram casos de corrupção, o governo foi provendo a questão de auxílios e tal, estão quebrados. A Alemanha está quebrada. A Alemanha está agora com um índice econômico do pós-segunda guerra. A Alemanha pós-segunda guerra ela estava ocupada por outras 4 nações. Ela foi dividida em quatro zonas controladas por 4 outras nações que venceram a guerra. É desastre total. A França e Estados Unidos tem uma quantidade enorme de trabalhadores pedindo seguro-desemprego. A maior economia do mundo passando por isso. Eles sentiram a baque também. Você acha que o Brasil não vai sentir? O senhor fala assim, a gente vê a questão da economia depois. Senhor Tchulu, parece que o senhor nem mora no Brasil. O senhor não entende a realidade que as pessoas elas precisam ganhar hoje para comer ainda hoje. Nem todo mundo é funcionário público, Tchulu. Ou um grande youtuber como o senhor, que tem um certo canal no YouTube. Então, infelizmente, as pessoas não têm escolha. Ou elas padecem pelo vírus, ou elas padecem pela fome. Você vai fazer o quê? Vai achar que o governo
que o senhor criticou que não tem condições de prover para todo mundo. Mas o próprio presidente Bolsonaro, que o senhor criticou, pegou uma máquina pública em frangalhos. Aí você fala aqui do áudio do Bolsonaro, a questão do churrasco. A porra do churrasco aconteceu? Por mais que ele quisesse, aconteceu, não aconteceu. E a questão do jet ski ali é uma questão meramente simbólica. Ele estava tranquilo, o cara ali. E os próprios exames dele já mostraram que ele não tem o vírus. Ele não pegou o vírus. E não exigiram dele o exame? Aí não tem vírus. Então, eu acredito que pessoas como o senhor querem apenas usar a situação do corona para crescer na plataforma e terem mais likes e visualizações. Apenas isso. Os senhores não estão comprometidos com a verdade. Eu entendo que o senhor não está comprometido com a verdade. O senhor está apenas surfando na onda do outro rapaz, bem pequeno, de baixa estatura aqui também. De maneira muito baixa, muito vil. E os senhores agora querem aproveitar dessa onda aí do isentismo, porque os senhores não têm fé no sistema, não têm fé nas pessoas. Os senhores são pessoas de pouca fé, são pessoas que acham que o governo Bolsonaro não tem jeito, que vai cair. Então vocês não querem ser os caçados quando a esquerda voltar. Basicamente isso. Eles não querem ficar de mal com ninguém. Vocês são isentões. Basicamente os senhores não têm um posicionamento firme. Não estou caçando da doença, não estou fazendo um pouco caso da doença. Mas eu entendo que os senhores não querem entender o quão é real o risco da doença. Nós estamos tentando entender isso. Mas o senhor, com a sua narrativa, tenta provar que o vírus é o demônio na Terra, que as pessoas têm que ficar em casa. Tanto que nos estados que tem mais índice de isolamento são estados com mais casos. Ou seja, não está adiantando porra nenhuma. Os estados que têm medidas mais duras são os estados com mais casos, são os estados com mais número de mortos. E o senhor fala do Amazonas e do Ceará. O Amazonas e o Ceará já são estados com um histórico de problemas na saúde pública. Então a gente padece por algo que não é bem o coronavírus, e sim problema que no Brasil, infelizmente, a questão de óbitos está se valendo também pela própria falta de estrutura, pelos próprios governos locais que preferem roubar, comprar superfaturado, comprar da China com defeito, comprar de loja de vinho. É culpa do Bolsonaro. O próprio STF tirou a possibilidade de ele mandar nessa situação. Ou seja, por mais que ele fale ou não, o que ele faz não vai ser acatado. O STF não vai deixar. Então, independentemente do que ele fala ou não, que diferença faz, não é mesmo? Se ele não pode fazer nada, se não deixa ele fazer nada. Então a culpa não é dele. A culpa é de quem faz. A culpa é de quem tem a responsabilidade, que no caso eu defendo que é dos prefeitos e dos governadores. O STF decidiu assim. Então tanto fez se o Bolsonaro falou que queria fazer churrasco, queria andar de jet ski. Ele não tem poder mais de decisão, o STF não deixa. E aí? Então esse é o meu recado para o tio Lu. Forte abraço.